Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 21 de setembro de 1964. Independência de Malta. Malta, oficialmente República de Malta, é um país insular localizado no sul da Europa, cujo território ocupa as Ilhas Maltesas, um arquipélago situado no Mar Mediterrâneo, 93 quilômetros ao sul da ilha da Sicília, Itália, e 288 quilômetros a nordeste da Tunísia, África, 1.826 quilômetros a leste de Gibraltar e 1.510 quilômetros a oeste de Alexandria. Malta abrange uma área terrestre de 316 quilômetros quadrados, sendo um dos menores países da Europa, possuindo também a maior densidade demográfica do continente. Sua capital é Valetta e a maior cidade é Birkirkara. O maltês é a língua nacional e o inglês é a língua cooficial. Ao longo da história, a localização de Malta deu-lhe grande importância estratégica e uma sucessão de potências, incluindo fenícios, gregos, romanos, bizantinos, árabes, mouros, normandos, aragoneses, a Espanha dos Habsburgos, os Cavaleiros de São João, franceses e britânicos governaram a ilha. Malta ganhou a sua independência do Reino Unido em 1964 e tornou-se uma república em 1974, mantendo associação na Commonwealth. É um membro das Nações Unidas, desde 1º de dezembro de 1964, e um membro da União Europeia desde 1º de maio de 2004. Malta é também parte do Acordo de Schengen, desde 2007, e membro da Zona do Euro, desde 2008. História: Malta está habitada desde cerca de 5.200 a.C., durante o Neolítico. Os primeiros achados arqueológicos datam aproximadamente de 3.800 a.C. Existiu nas ilhas uma civilização pré-histórica significativa antes da chegada dos fenícios, que batizaram a ilha principal de Malat, o que significa refúgio seguro. Os agricultores neolíticos viveram sobretudo em cavernas e produziram uma cerâmica similar à encontrada na Sicília. Entre 2400 e 2000 a.C., desenvolveu-se um elaborado culto aos mortos, possivelmente influenciado pelas culturas das ilhas Cíclades e de Micenas, Idade do Bronze. Essa cultura foi destruída por uma invasão, provavelmente vinda do sul da Itália. Por volta do ano 1000 a.C., as ilhas eram uma colônia fenícia. Em 736 a.C., foram ocupadas pelos gregos e posteriormente passaram a ser domínio dos cartagineses, 400 a.C., e depois dos romanos, 218 a.C., quando receberam o nome Melita. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, no ano 60 da era cristã, São Paulo naufragou e chegou à costa maltesa, onde promoveu a conversão de seus habitantes. A partir desta data, os malteses aderiram ao cristianismo e permanecem-lhe fiéis até hoje. Com a divisão do Império Romano em 395, a zona leste da ilha foi cedida ao domínio do Império Bizantino, que a controlou até 870, quando foi conquistada pelos árabes muçulmanos, que influenciaram seu idioma e cultura. Após a conquista árabe, foi convertida ao islamismo. A influência árabe pode ser encontrada na moderna língua maltesa, uma língua fortemente romantizada que originalmente deriva do árabe vernacular. Em 1090, o conde Rogério da Sicília conquistou Malta e submeteu-a às suas leis até ao século XVI. Foi nesta época que foi criada a nobreza maltesa. Esta ainda permanece hoje em dia, e há 32 títulos que ainda são usados, sendo o mais antigo, Barões de Djar-Ubnié e Bucana. Após a conquista pelos normandos da Sicília, Malta voltou a ser cristã. Depois de ser anexada ao Reino da Sicília, Malta foi recuperada por forças muçulmanas. Em 1245, Federico II de Hohenstaufen expulsou os árabes e em 1266 as ilhas, junto com a Sicília, passaram ao domínio de Carlos I de Anjou, que acedeu em 1283 a Pedro III de Aragão. Caindo em mãos do Reino de Aragão, passou depois à Espanha. Em 1518, sob o império de Carlos V, foi concedida aos Cavaleiros de Rhodes. Em 1530, as ilhas foram cedidas pela Espanha à Ordem Hospitalar de São João de Jerusalém, uma ordem religiosa e militar pertencente à Igreja Católica, que tinham sido expulsos de Rhodes pelo Império Otomano. Esta ordem monástica militante, hoje conhecida como Ordem de Malta, foi sitiada pelos turcos otomanos em 1565, após o que acrescentaram as fortificações, especialmente na nova cidade de Valetta. Os Cavaleiros de São João de Jerusalém governaram as ilhas até o século XIX.
Em 1798, Napoleão Bonaparte invadiu e tomou Malta. A Grã-Bretanha retomou seu controle em 1800, a partir da rendição do comandante francês, General Claude-Henri Belgrand de Vaubois. Dentre os interventores que contribuíram para o domínio britânico destaca-se Sir Alexander Ball, que veio a se tornar o primeiro governador inglês de Malta. Em 1814, como parte do Tratado de Paris, Malta tornou-se oficialmente parte do Império Britânico como colônia, e passou a ser usada como porto de escala e quartel-general da frota até meados da década de 1930. Malta desempenhou um papel importante durante a Segunda Guerra Mundial devido à sua proximidade às linhas de navegação do eixo, e à coragem do seu povo, que resistiu ao assédio de alemães e italianos durante o cerco do arquipélago, levou à atribuição da George Cross, que hoje pode ser vista na bandeira do país. O arquipélago passou a ser autonomamente governado em 1947. Em 1955, Dom Mintoff, Dominique Mintoff, líder do Partido Trabalhista de Malta, PTM, tornou-se no primeiro-ministro. Em 1956, o PTM propôs uma nova integração no Reino Unido, proposta que viria a ser aceita em referendo, mas com a oposição do Partido Conservador, liderado por Georges Borg-Olivier. Em 1959, revogaram a autonomia, mas voltaram a restaurá-la em 1962. Em 21 de setembro de 1964, Malta tornou-se totalmente independente e converteu-se em membro das Nações Unidas. Nessa altura, tornou-se membro da Commonwealth e celebrou uma aliança com o Reino Unido de ajuda econômica e militar. Segundo a Constituição de 1964, Malta manteve como soberana a Rainha Elizabeth II, e um governador-geral exercia a autoridade executiva em seu nome. De 1964 a 1971, Malta foi governada pelo Partido Nacionalista. Adotou, em 13 de dezembro de 1974, o regime republicano dentro da Commonwealth, com o presidente como chefe de Estado. Embora Malta seja inteiramente independente desde 1964, os serviços britânicos permaneceram no país e mantiveram um controle total sobre os portos, aeroporto, correios, rádio e televisão. Em 1979, Malta rompeu a aliança com o Reino Unido e os britânicos evacuaram a sua base militar, pondo fim a 179 anos de presença na ilha. Isso aconteceu depois de o governo britânico se ter recusado a pagar uma renda mais elevada, o que era pretendido pelo governo maltês do tempo, trabalhista, para permitir que as forças britânicas permanecessem no país. O primeiro-ministro era, então, Dominique Mintoff. Pela primeira vez na sua história, Malta ficou nesse momento livre de bases militares estrangeiras. Este acontecimento é hoje celebrado como o Dia da Liberdade. Em 1971, o Partido Trabalhista regressou ao poder, mas com uma maioria reduzida sendo Dominique Mintoff o primeiro-ministro. Desenvolveu uma política de amizade com a China e com a Líbia. A década de 1970 caracterizou-se pelo enfraquecimento das relações com o Ocidente e pela aproximação com os regimes comunistas. Em 1984, Mintoff retirou-se e foi substituído por Mifsud Bonissi, novo líder do seu partido. A política de aproximação com os regimes comunistas sofreu mudança substancial em 1985, com o estabelecimento de um acordo com a Comunidade Econômica Europeia. Em 1987, o Partido Nacionalista, mais voltado para o Ocidente, e com uma política de aproximação à União Europeia, venceu as eleições para a Câmara de Representantes, pondo fim a 16 anos de domínio do Partido Trabalhista. Edward Fenekadame foi eleito primeiro-ministro. Em dezembro de 1989, Malta foi o local escolhido para um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, e o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Em outubro de 1990, o país solicitou formalmente a adesão à União Europeia. Nas eleições de 1992, os nacionalistas derrotaram novamente os seus opositores. A política governamental continuou a ser de liberalização, e foram realizadas diversas reformas de ordem econômica, com vistas a tornar o país um membro da União Europeia. Divergências de fundo entre o Partido Nacionalista, no poder desde 1987, e o Partido Trabalhista quanto à adesão de Malta à União Europeia conduzem a eleições antecipadas em 1996, o Partido Trabalhista de Alfred San ganhou as eleições.
Após entrar em funções, o novo governo anuncia que Malta deixava de ser candidata à adesão. Em 1998 ocorrem novas eleições em que o Partido Nacionalista e o seu líder Edward Fenekadami obtêm uma grande vitória e retomam o caminho europeu, que culminaram com a entrada de Malta no dia 1º de maio de 2004 na União Europeia. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.